Livro, Maternidade Cristã. Princípio de formação do caráter dos 2 aos 6 anos. Também nesta idade o coração é capaz de receber uma educação especial. O pai que trabalha todo o dia para a criança e a mãe que desde cedo até a noite desvela-se por ela, é um poderoso argumento que certamente há de impressionar o terno coração do filho e o levará à gratidão. Dever-se-á ensinar a criança a nada levar à boca sem antes tê-lo oferecido à mamãe, aos seus irmãos e irmãs. A avareza, o egoísmo brutal do futuro esposo, que há de gastar em desordens e bebedeiras o fruto do seu trabalho, tornando-se o tormento de sua esposa e de seus filhos, começa a formar-se nesta idade. Este é o tempo de se destruir o egoísmo. É bom que a criança se mostre de bom coração com seus amigos, especialmente com os mais pobres. Acostume-se em tempo que ela mesma dê esmola aos pobres, quando lhe baterem à porta. Desta maneira sentirá compaixão para com os infelizes e gratidão para com seus pais que lhe dão o necessário. São Francisco de Assis e São Benedito Cotolengo, para não citar tantos outros, começaram com esta prática a obra de sua santificação e chegaram a ser grandes amigos dos pobres. Nesta idade, também o sentimento religioso é capaz de educação. A criança prende-se muito ao que vê. E preciso que veja bons exemplos. As orações breves rezam-se de boa vontade, de manhã e de noite, mas a criança há de ser convidada a rezá-la com bons modos, escolhendo-se o momento oportuno, não há despertando repentinamente, ou interrompendo à força seus brinquedos, ou ainda repreendendo-a. Desta maneira não rezará de boa vontade e, além disso, a oração tornar-se antipática. É preciso agir de modo que ela se torne agradável e desejada. Pode-se ensinar à criança muitas coisas, mostrando-lhes a imagem do crucifixo, da Virgem Santíssima com o menino Jesus. O pensamento de um prêmio eterno, se ele for bom e de um castigo se for mau, é um estímulo para impedir-lhe toda uma série de caprichos. Uma mãe polonesa falava frequentemente a seu filho de Jesus crucificado, e soube inculcar-lhe de tal modo em seu coração o amor do mártir divino, que a criança mostrou desejos de se fazer seminarista e depois foi sacerdote, chegou a ser bispo e morreu mártir. Passemos agora a mostrar alguns dos defeitos mais salientes da criança. Convém saber por que elas choram. As crianças choram com muita facilidade. Se o motivo é razoável, agir-se-á de acordo com o que o caso exige. Mas se choram simplesmente por capricho, porque se lhes nega o que pedem, então convém não se fazer caso da sua manha, e deixá-la a si mesma, é o melhor modo para que se cale. A mãe que se apieda de seu choro, comete um grave erro pedagógico, porque a criança aprenderá a dominá-la, sempre por meio de suas lágrimas, e acabará vencendo-a. Desta maneira, nunca aprenderá a domar sua própria vontade contra a tirania de todos os seus caprichos. Muitos filhos, se nunca levam a termo seus projetos por lhes faltar a perseverança, devem aos seus pais essa desgraça e terão que repetir amargamente: "Ah, se meus pais não me tivessem mimado tanto." Os pais devem andar de acordo na educação dos filhos. Se o pai, ao entrar em casa, encontra o filho chorando e notar que a mãe não o vai acariciar, deixe-o chorar, não se mostre compassivo. A criança, vendo que o pai e a mãe procedem do mesmo modo, há de se calar mais facilmente. Se o marido ou a mulher se tivessem enganado, não devem um corrigir ao outro na presença da criança. Um e outro perderiam autoridade, e a criança estaria do lado que lhe dá razão e sentiria menos afeto em seu coração por esse motivo, para com aquele que a contraria em todos os seus caprichos. Se o marido notasse alguma coisa digna de recriminação em sua mulher, não deverá repreendê-la diante de todos, mas quando se encontrarem sozinhos. No fazer a vontade das crianças e no corrigi-las, os avós muitas vezes, para não dizermos sempre, impedem a ação educadora dos pais. Os avós têm muitas fraquezas para com os netinhos, mas, para o bem deles, devem refrear esse carinho exterior e secundar a obra dos pais. E o mesmo se há de dizer das tias e dos demais membros da família. Falemos agora das carícias. As mães sérias estão de acordo em dizer: poucas carícias. Muito mimo só serve para fomentar os caprichos. Outras dirão: como não se há de acariciar a estes anjinhos, que são nosso tesouro e nosso enlevo? Eu o compreendo facilmente, mas é preciso ser discreto. Há pais que querem se fazer amar mais, por meio de carícias. É um erro. A experiência é que nos ensina isso. Os pais mais reservados são mais sinceramente, mais profundamente amados. O amor, para ser verdadeiro e constante, deve ser sustentado pelo respeito. Demasiadas carícias não favorecem o respeito, mas alimentam as pretensões das crianças, e colocam os genitores na necessidade de negar-lhes muitas coisas, o que é causa de que se apague o fogo fátuo do carinho. Pelo contrário, a moderação, juntamente com o respeito, corta a raiz das pretensões não razoáveis. Uma concessão feita em momento oportuno produz maior efeito no ânimo da criança que muitas outras, feitas fora do tempo,
E assim, as carícias constantes destroem o efeito que produziria um beijo dado à criança quando tivesse merecido. A experiência ensina 3 coisas que convém tê-las gravadas na memória. 1. Os filhos amam aos pais com um amor mais sólido e constante quando em sua infância receberam menos carinhos. 2. Tais filhos louvam os pais que os trataram assim e até se vangloriam deles diante de todos. 3. Os filhos mais mimados foram os que maiores desgostos causaram a seus pais. A infância. Sinite parvulus venire ademi. Estas são palavras dirigidas por Jesus aos apóstolos. O Divino Mestre era centro de atração para todos, mas especialmente para as crianças inocentes. Quando Jesus passava, as mães corriam ao seu encontro com as crianças nos braços e se apertavam em torno dele para que ele pusesse suas mãos sobre suas cabecinhas e lhes desse sua bênção. Os maiorzinhos abriam passagem por entre a multidão compacta, e assim, podiam aproximar-se de Jesus. Estando ao seu lado não tinham medo, amontoavam-se em redor dele, e muito provavelmente se empurravam para cada qual ficar mais perto. Os apóstolos que a princípio não compreendiam certas delicadezas, não viam com bons olhos este entusiasmo e falta de respeito e as afastavam de sua presença. Mas Jesus lhes disse: deixai que as criancinhas venham a mim. Sinite parvulus venire ademi. Quão contentes deveriam estar aquelas crianças por verem que o mesmo Jesus lhes tomava defesa. Aquelas ternas palavras não cessaram de ecoar aos nossos ouvidos. Hoje ainda se fazem ouvir em favor das crianças. Qual a recomendação que se ouve por parte dos ministros de Deus com mais frequência? Que se mandem as crianças ao catecismo. E os sinos que badalam não são a voz que chama os pequeninos à instrução dominical? Não é ainda Jesus que diz às mães: Sinite parvulus venire ademi? Deixai que as criancinhas venham a mim? E as mães, que respondem? Que diferença entre as mães de então e as de agora? Aquelas iam com os filhos nos braços para levá-los a Jesus, apesar da oposição dos apóstolos. Agora, sucede o contrário. Os apóstolos, isto é, os sacerdotes, não somente não se opõem, mas repetem as palavras cordiais de Jesus: deixai que as criancinhas venham a mim, e fazem todo o possível para atraí-las, quer com pequenos presentes, quer com festas no catecismo, ao passo que as mães, muitas mostram-se indiferentes, outras na verdade não põem todo o seu empenho no cumprimento desse dever. E enquanto o pároco repete as palavras de Jesus: deixai que as criancinhas venham a mim, as mães respondem se não com palavras, certamente com os fatos: não queremos. Não nos preocupamos de que nossos filhos vão a ti. Que vos parece? E, entretanto, há muitas mães que assim respondem a Jesus. E por que esta resposta tão ingrata? Porque há mães que não pensam que mandar seus filhos ao catecismo redunda em seu próprio proveito e no dos mesmos filhos. Porque elas são ignorantes, não apreciam a instrução de seus filhos, no que se refere à educação religiosa. E contudo, convém ter-se bem presente: sem instrução religiosa é muito difícil obterem-se bons filhos. Estendi-me um pouco em ponderar a necessidade da instrução religiosa e no dever que têm as crianças de assistir o catecismo, porque estou convencido de que somente o catecismo pode colocar a sociedade em seu lugar. A criança, chegando aos 7 anos, começa a ter o uso da razão, isto é, começa a distinguir o bem do mal, a fazer atos humanos, e por isso mesmo, suas ações serão meritórias se forem boas, cometerá pecados, se forem más. E por quê? Porque aos 7 anos, com o uso da razão começa o livre-arbítrio, isto é, a liberdade de agir, de fazer o bem ou o mal. Se a mãe quer ser boa educadora, deve tê-lo presente e assim, aos 7 anos há de tratá-los não como crianças mas como adultos. Esta é uma regra de bom educador: incita, deixa agir, guia, corrige. Educar quer dizer ensinar a fazer bom uso de suas faculdades. A criança, aos 7 anos, começa a adquirir a razão e a liberdade, portanto a mãe deve ensinar-lhe como há de usar ambas as faculdades. Isto entende-se dentro dos limites da capacidade da criança. E educar quer dizer ensinar a governar-se a si mesmo. Pois bem, a mãe não se deve contentar em dizer à criança: reza tuas orações. Deve procurar o modo de fazê-la compreender e inculcar-lhe que Deus é nosso Pai, que é o doador de tudo, que nos quer muito e que muito se alegra quando as crianças rezam bem suas orações. Para ela apresentar-lhe exemplos de crianças que rezam de boa vontade, como daquela que, tendo-se sentado para comer e recordando-se de que não havia rezado suas orações, interrompeu a refeição e levantou-se para rezá-la. Ainda, daquela outra que pedia à mãe que a lembrasse quando se esquecesse desse dever. Educada deste modo, a mãe deverá louvar a criança quando espontaneamente ela fizer como lhe foi ensinado, fazendo-lhe ver que já é um adulto, que já sabe rezar sozinho, e desta maneira, começa a criança a compreender que é coisa honrosa fazer o bem por própria conta. Mas, quando a criança não quer rezar,
Já se apresentaram estes casos, então é conveniente que a mãe examine se escolheu o momento oportuno, ou se não usou de palavras ásperas ou modos violentos. Compreendo que com todo o peso de ocupações que recaí sobre ela especialmente pela manhã, para cuidar dos que vão para o trabalho, para a escola, para pôr em ordem a casa, não encontra sempre calma necessária e o bom humor, nem o momento oportuno para acompanhar a criança em suas orações. E então o que será preciso fazer? A primeira coisa é não perder a coragem. Convém cumprir todos os deveres próprios do Estado e especialmente o principal, que é educar bem os próprios filhos, o resto fará o Senhor. Repito, poucas orações, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Anjo de Deus, mas é preciso que sejam bem rezadas, com as mãos juntas, de joelhos e a mãe na mesma posição para dar exemplo ao filho. Na última instrução vimos como a criança, ao chegar aos 7 anos começa a ter o uso da razão e a maneira como deve ser tratada pela mãe. Aos 7 anos começa a estudar o catecismo e a ir à escola. No que se refere ao estudo do catecismo, convém ter-se bem presente o que dissemos nas duas instruções precedentes. Todos estão convencidos hoje da necessidade que a criança tem de fazer seus estudos de maneira séria e ordenada. O analfabeto é um ser condenado, como uma pessoa inferior, a ser vítima de enganos e de posposições. E com efeito, manda-se as crianças à escola, mais do que ao catecismo. A não poucos pais pareceria quase um delito abandonar-se à instrução dos filhos e de fato assim é, mas deveriam ter a mesma opinião e preocupação relativamente à instrução religiosa, já que, sem saber ler e escrever, pode-se contudo ser bons cristãos e ir para o céu, mas, sem catecismo, isso é absolutamente impossível. Com relação à escola, quero dizer-vos o seguinte: terminados os estudos primários, geralmente julga-se que a criança já sabe o suficiente e deixa de lado os livros e cadernos. Desse modo acontece que elas perdem o hábito de ler e escrever em lugar de tomar a caneta ou o lápis, elas preferem dedicar-se a outros afazeres e passatempos. Quando chega o tempo do serviço militar e a necessidade de se escrever cartas para a família, os moços dizem tantos despropósitos que as cartas não se podem apresentar a ninguém. Fazei que se exercitem em ler e escrever. Depois que chegaram do trabalho, à tarde, em vez de passar o tempo inutilmente, tomem um livro e leiam. Assim, em vez de ir diminuindo a sua formação intelectual, ela se irá conservando e até aumentando. Dos 10 aos 14 anos dá-se um desenvolvimento notável tanto no físico como no moral. Deve a mãe tê-lo em grande conta se quiser tirar proveito da educação dos filhos. No que se refere à inteligência, nessa idade a criança compreende muito e até demais. Dir-se-ia que os meninos e as meninas aos 14 anos não têm necessidade de aprender mais do que já sabem. Observam mais do que parece, e já sabem fazer seus raciocínios. Seu coração começa a sentir o estímulo de muitas paixões. São propensos à ira e à vingança, são por vezes altivos, teimosos e obstinados. Neles cresce o amor à independência. Dois meios muito importantes são a oração e o repouso. Já que naturalmente nessa idade diminui o amor à oração e a frequência dos sacramentos, é preciso vencer essa repugnância do melhor modo possível. Quanto ao repouso, é difícil ponderar-lhe a importância em ir-se logo para a cama e levantar-se cedo. Indo deitar-se logo evitam-se inúmeros perigos. Levantando-se bem cedo obtém-se vantagens, de ordem econômica, religiosa, higiênica e moral. Mas voltaremos a insistir neste ponto. Às vezes acontece nas famílias comerem a carne que resta do dia anterior, em dia de abstinência. Não falo daqueles que espezinham a lei da igreja e não diferenciam um dia do outro. Deus os julgará. Nem tampouco dos casos de necessidade verdadeira, nos quais quer por doenças ou por causas graves, a dispensa, nem dos que vivem de esmola, mas daqueles que não se encontrando nessas circunstâncias, têm obrigação de se abster de comer carne nos dias marcados pela igreja. Esta obrigação começa aos 7 anos completo e dura até a morte. Faltam, pois, a esta obrigação aquelas mães que tendo carne da véspera dizem, dá-la-emos às crianças. Se elas têm 7 anos completos ou mais, estão também obrigadas à lei da abstinência como os adultos. Aqui é necessário fazer uma nota atualizando conforme as leis atuais da Igreja. Por outro lado, a abstinência é proveitosa também para o corpo. Mas, dizem alguns, comer não é pecado. Mostram assim ter muito pouca religião. E eu respondo, não é pecado comer-se determinados manjares, mas é pecado a desobediência que se comete contra as leis da Igreja, a qual, como boa mãe que em determinados dias e especialmente às sextas-feiras, que nos recordam a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, se faça essa mortificação. Eis aqui uma boa ocasião para se acostumar a criança à mortificação cristã. Tratemos agora da segunda parte do dever cristão, a Santa Missa. Não poucas mães preocupam-se em mandar seus filhos à escola, ao colégio, mas não se dão tanto cuidado em mandá-los à Santa Missa. Que entendem as crianças a respeito da missa? Dizem elas.
Não deveria expressar-se deste modo uma mãe cristã. Especialmente se pensar que, uma outra mãe, a Santa Igreja, quer que as crianças desde o uso da razão ouçam a Santa Missa. O preceito é grave para todos. Começam a ir ao catecismo aos 7 anos. Devem, portanto, saber alguma coisa a respeito da missa. E pode ser que saibam muito mais que muitos adultos. Além disso, o homem vive de costumes adquiridos e devem eles ser adquiridos a tempo, repetindo-se muitas vezes os mesmos atos. Por que há tantos que não vão às funções da tarde na igreja? Escrito para o tempo em que a missa era somente matutina. Porque não tem esse costume. Porque são ainda muitos os que vão à missa. Porque tiveram a felicidade de contrair esse bom costume. O hábito faz operar com facilidade e prazer. É uma força que nos impele a agir e a virtude não é mais que um hábito de fazer o bem. O segredo da vida boa está em se adquirir bons e sólidos hábitos. Pois bem, cuidai que vossos filhos adquiram bons costumes. Acostumem-se especialmente a ir à missa. E com quem hão de ir? Se os pais os pudessem levar com eles, seria o ideal. O exemplo paterno, sua presença, a ausência de outros companheiros que o distraem, poderiam influir grandemente na alma da criança e dispô-la a assistir de uma maneira perfeita ao santo sacrifício da missa. Que cena comovente, a de uma criança ajoelhada com o livro nas mãos, junto ao pai ou à mãe que o ajudam a seguir a Santa Missa, ponto por ponto. E por que todos os pais não o fazem? Existem em muitas paróquias, especialmente onde há padres suficientes, a missa da criança. Procure-se mandar a essa, os próprios filhos. A Igreja preocupa-se de todos os modos para que as crianças possam ir a Jesus. Veja a mãe de não impedir esta grandiosa obra, mas antes, preste até o seu concurso a fim de que se vejam coroados do mais esplêndido êxito os desvelos dos sacerdotes. Falemos de outro dever da criança, o catecismo. É natural que se a criança vai à missa, deve também ir ao catecismo. Esta instituição é para os pais um precioso auxílio, para que eles possam cumprir um dos mais graves deveres que pesam sobre eles. Com efeito, eles são os primeiros obrigados a instruir religiosamente seus filhos. O sacramento do matrimônio que contraíram, os autoriza e obriga em consciência, desde o momento em que constituíram família, a ser os mestres de religião de seus filhos. Esta obrigação tornar-se-ia uma sobrecarga sumamente pesada especialmente para muitas mães operárias. Por isso o pároco toma sobre si este trabalho e cuida de instruí-las com as aulas de catecismo paroquial ou, como se diz comumente, da doutrina cristã. Não é isso uma felicidade? Pois bem, não pense, porém a mãe que cumpriu todo o seu dever mandando os filhos ao catecismo, ela deve também certificar-se de que eles de fato vão à igreja, de que se portam bem e principalmente, de que estão aproveitando das lições. Convém, portanto, perguntar sempre ao pároco, às crianças que também frequentam as aulas, se seus filhos vão regularmente ao catecismo, e deve ainda fazer que estudem em casa as suas lições. É coisa deplorável e que muito desabona as mães. Em casa as crianças preparam as lições da escola e nunca se aplicam às do catecismo. E pensar-se que para muitos deles o que aprenderam nas lições dominicais apresenta a ciência religiosa que lhes há de servir para toda a vida. Tanto maior há de ser a preocupação da mãe para que seus filhos frequentem o catecismo e estudem em casa suas lições quanto mais se aproxima para eles o grande dia, o mais belo de todos, o da primeira comunhão. As mães verdadeiramente cristãs devem pôr em jogo todos os recursos de que dispõem para que seus filhos se preparem bem e façam devidamente sua primeira comunhão. Dela pode depender seu futuro bom ou mau. O dia da primeira comunhão deve ser um dia de grande festa na família e tudo se há de dirigir ao grande ato religioso. Nenhuma palavra, nem um gesto que possa perturbar a consciência da criança se há de dizer ou fazer naquele dia. Uma mãe que não soubesse saturar o ambiente deste dia faustoso de encanto especial não seria digna do nome de mãe cristã. A educação deve formar indivíduos aptos para a vida. Pois bem, a vida moderna requer absolutamente um grau determinado de instrução. Um analfabeto, como já dissemos, é uma pessoa destinada a ser vítima de enganos e de posposições. Os poucos que já se encontram nessa infeliz situação, afirmam-no sem rebuços, e se têm filhos, evitam cuidadosamente deixá-los sem educação. Mandam-nos à escola. Aprenderam à própria custa o que quer dizer a vida sem saber ler. É, portanto, uma coisa indispensável mandar-se as crianças à escola. Felizmente agora há muitos outros meios que facilitam a instrução às crianças, o que não se dava antigamente. As ausências são diligentemente anotadas pelos mestres, os que faltam devem justificar as ausências e podem até os pais serem multados quando não cumprem os seus deveres. Compreende-se bem a necessidade destas medidas.
O curso da instrução é ordenado. Em cada lição explica-se, com clareza, um ponto determinado da matéria que se estuda e fazem-se exercícios práticos sobre o mesmo. Quem não assiste às aulas perde a explicação, e pode acontecer que não se volte a repetir o mesmo ponto, que foi explicado na sua ausência, com grande prejuízo do aluno. Com efeito, como se explicam tantos fracassos nos exames? Muitas vezes são causados por falta de frequência às aulas. Como a criança não se preocupa de repassar a lição nem de pedir explicações daquilo que não compreende e sozinha não é capaz de aprendê-lo, pode muito bem acontecer que lhe toque no exame justamente o ponto do qual não assistiu à explicação e por isso não saiba responder. Por isso a mãe de família que quiser ser boa mãe compreende isto, há de procurar quanto possível, que eles nunca faltem à escola. É conveniente que esteja em boas relações com os mestres. O fruto que daí hão de tirar seus filhos depende em grande parte do conhecimento que o professor tem de seus discípulos e do cuidado que deles se pode ter. Pois bem, uma coisa é conhecer somente os alunos e outra é conhecer também as suas famílias. O professor saberá com quem tem de tratar, com que auxílio pode contar por parte dos pais, e alegrar-se-á sempre por ver o interesse que a mãe toma pela instrução que ele dá na escola. O professor e a mãe comunicam suas respectivas atividades é o melhor modo de tratar a criança, e assim a mãe secundará a obra do mestre e este ajudará a mãe na difícil tarefa da educação. Mediante estas relações haverá entre eles mútua compreensão, interesse e maior solicitude. Por outro lado, o aluno, conhecendo esta mútua inteligência entre sua mãe e seu mestre, terá maior estímulo para o estudo, não haverá subterfúgios, mentiras e desculpas. É conveniente que a mãe visite de quando em quando os professores de seu filho, deve manifestar-lhes juntamente com o seu respeito, a sua gratidão pelo que fazem por eles, deve inteirar-se de seus estudos e de seu procedimento, e não levar a mal as informações, se não forem satisfatórias. É de se deplorar que pais e professores nunca se encontrem, nem sequer, muitas vezes, se conheçam, e que exista nas famílias uma certa hostilidade contra a escola e os mestres. Dá-se muitas vezes demasiado crédito à criança, que sempre procura desculpas para si e acusações para os outros. Culpa-se frequentemente o mestre do pouco aproveitamento dos discípulos, às vezes porque não ensina bem, outras porque foi parcial, etc. Se, ao contrário, se procura a aproximação que recomendamos, evitar-se-iam estas injustas discussões, e se algum motivo aparente se apresenta-se, desvanecer-se-ia a semelhança da presença do sol que derrete a neve. Deve a mãe de família ter o máximo respeito à escola e aos professores, mas não se há de esquecer de que a escola não é tudo. Escola e mestres são um meio que deve servir aos pais para proporcionarem aos filhos aquela educação completa que somente eles têm o dever e o direito de lhes dar. Com o sacramento do matrimônio contraíram os pais a obrigação de procriar. Sem isto o matrimônio seria um delito. Mas esta obrigação impõe aos pais o dever de criar cristãos e não unicamente seres humanos. Segue-se daqui o dever imperioso de dar aos filhos uma educação cristã. Para que a escola seja educadora deve incluir o ensino religioso. Em vários países, hoje, o ensino religioso é obrigatório. Falta somente que seja ele administrado com consciência religiosa. Pode muito bem acontecer que um mestre não esteja convencido do que está ensinando, e então, com que consciência poderá administrar aos seus alunos a religião na qual não crê? Ensinando sem o auxílio da fé, não poderá despertar dúvidas sobre as mesmas verdades da fé? É perigosíssimo o ensino da religião dado por aqueles que não têm fé viva. E se desse esse caso, deveria então a mãe pensar no seu dever, isto é, cuidar ela mesma da instrução religiosa do filho e eliminar com prudência e energia essa falta de sólida formação. Não convém certamente dar fé a tudo que se ouve. Exige-se prudência. Deve-se pedir informações, indagar, verificar e constatando-se o fato, poder-se-á então, com a devida precaução, fazer ciente as autoridades superiores do ensino, dessa anormalidade. O que se deve, porém, é remediar em casa, e a mãe há de fazer o que for mais conveniente. Dos 10 aos 14 anos. Em uma das instruções precedentes estudamos a criança dos 7 aos 10 anos. Dissemos que nesta idade começa a ser adulto e que a mãe deverá começar a tratá-los como tal, pois já tem consciência de seus próprios atos e distinguem o bem do mal. É bom recordar-se aqui este dito, em versos, que encerram a norma fundamental para os educadores. Esta é a norma do sábio educador: anima, deixa agir, guia e corrige. Falemos da instrução da criança dos 10 aos 14 anos. Nesta idade opera-se no jovem um notável desenvolvimento físico e moral, que a mãe deve ter em conta, para sair-se bem na obra da educação dos filhos. Quanto à inteligência, compreendem mais do que ordinariamente se pensa e até mais do que seria conveniente. São muito observadores, tiram conclusões e fazem seus próprios raciocínios.
Seu coração começa a sentir os estímulos de muitas paixões. São propensos à ira e à vingança, por vezes até mesmo arrogantes. Sua vontade tende cada dia mais à independência. Começam a sentir vergonha de estarem ainda sujeitos aos pais, amam a liberdade, gostam de fazer observações e de fazer valer suas razões. Numa palavra, querem impor-se. Aparecem já bem claros os sintomas da obstinação, da teimosia e da rebelião. Os caracteres da criança nesta idade são: um desamor progressivo à casa, dificuldades na obediência, grande desejo de sair à rua, amor aos divertimentos, pouca vontade de estudar, de trabalhar, de rezar, repulsa por tudo aquilo que exige esforço, como constatam as mães. Os defeitos dos primeiros anos, a saber, a gula e a mentira, não desaparecem, mas são até superados por outros mais graves. Dotado de um grau superior de inteligência, o jovem rouba com maior astúcia, não somente as coisas de comer, mas também dinheiro, e as desculpas são preparadas com muita arte. O desamor à família manifesta-se na falta de carinho para com os avós, no aborrecimento por se achar em casa, especialmente com os pais, em negar-se a sair acompanhados por eles, e se isso acontece, fazem-no com grande sacrifício, dir-se-ia até, com vergonha. Querem sair sozinhos, divertir-se com seus amigos e amigas, chegando às vezes até mesmo a fugir de casa, expondo-se a severos castigos por parte dos pais. Não falemos nem das orações nem dos deveres religiosos. Vão à igreja e procedem, como procedem, principalmente se estão em companhia de outros. É muito difícil conseguir-se que tenham um livro nas mãos. Se rezarem as orações na escola, dificilmente as dirão em casa. É costume rezar-se o terço em família? Será mesmo muito siãem, da balbucia uma Ave Maria entre um espreguiçamento e um bocejo. E as meninas? Elas, também por seu lado, têm seus defeitos característicos, ambições, preguiça, vontade de se divertir. Ambições, começam por desejar aparecer, observam as amigas e não querem ser menos do que elas. Que lhes importa se o pai ou a mãe não estão em condições de lhes satisfazer os caprichos? A companheira, a amiga andam bem vestidas, e assim elas se querem vestir também. E muitas não atendem às razões e se as contrariam, pensam em vingança, e tudo fazem para se demonstrar despeitadas. Qual é o dever dos pais diante desse proceder dos filhos? Antes de tudo, é necessário o acordo mútuo no que se refere à educação que se lhes há de dar. São desastrosos os efeitos que resultam da falta de união de vistas no método educativo. Quando as autoridades se dividem, perdem sua força moral. A criança percebe e, por sua vez, perde a confiança na bondade moral, daquilo que se lhe manda. E assim, que podeis esperar de proveitoso? Depois disto, a mais importante é a vigilância e a oração. Vigilância enquanto os filhos permanecem no seio da família. Vigilância sobre as companhias que frequentam, sobre os livros que leem, sobre os divertimentos. A mãe deve seguir o filho como a sombra segue o corpo. Deve inspirar-lhe horror à mentira, habituando-os a ser sinceros, o amor à casa, proporcionando-lhes diversões sadias e honestas, que auxiliem o seu bem-estar físico e moral. Fazê-los compreender o absurdo de certas ambições e inculcar-lhes que a beleza digna de ser desejada e ambicionada é a alma, isto é, adornar-se o coração de virtudes. E principalmente a oração. Uma mãe que tem fé sólida há de entregar a Deus seus filhos, há de colocá-los com toda a confiança debaixo da proteção da Santíssima Virgem. Se assim o fizer, é impossível que não seja ouvida. Mas não basta a oração da mãe, é preciso que também ensine a criança a rezar e a frequentar os sacramentos. E isto, não com gritos e repreensões, mas com amor e discrição, observando e escolhem, do tempo e o modo mais oportunos.